Olá pessoal, estamos de volta com o Cavaleiro Preso na Armadura aqui no Alma Livre, seu podcast sobre espiritualidade universalista independente. Vamos lá, episódio passado a gente teve algo que impactou profundamente o Cavaleiro Preso na Armadura. Será que você não confundiu necessidade com amor? Era o que estava escrito na parede, no aposento que o Cavaleiro entrou. Na nossa última leitura, nossa última página. Vamos continuar aqui, né? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de receber alguma luminosidade a mais. Relembrando cada vez que o cavaleiro tinha um deslumbre de sabedoria ou tinha compreendido alguma coisa nova dentro deste castelo, o castelo do conhecimento que era escuro. Aí sim, quando ele tinha algum conhecimento, alguma compreensão, é que uma luz surgia e ele poderia enxergar mais além um pouquinho. E aí ele enxergava uma próxima parede, ele e os companheiros ali, né, Esquilo e a pomba Rebeca. E nessa nova parede aqui que ele viu, estava escrito: será que você não confundiu necessidade com amor? E aí o cavaleiro está se perguntando se, para ter mais luminosidade, ele vai ter que responder essa questão também. Vamos lá. E aí ele ficou resmungando. O cavaleiro resfolegou. Não tenho tempo para brincar de pergunta e resposta. Quero encontrar rápido o meu caminho por este castelo para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com humor receptivo e nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. Vamos tentar entender por que a Rebeca diz que tem todo o tempo do mundo dentro do castelo do conhecimento. Digamos que ela tenha feito uma referência à ideia do infinito, mais uma vez, já que o castelo era enorme, e uma referência ao próprio universo, já que no capítulo anterior eles colocaram que este castelo teria sido criado, arquitetado pelo próprio universo. E o cavaleiro nunca tinha visto algo tão grande assim. Então, se a gente pega em termos de nossa vida, ou de nossas vidas, né? Nós não temos começo e não temos fim em termos de alma, de espírito. Então, em termos de desbravar novos conhecimentos, não há um ponto final nessa jornada. Então, nós temos todo o tempo do mundo. O problema é que a gente também não pode procrastinar. Como eu já falei em outros episódios aqui, às vezes a vida chama e pede, empurra a gente para dar o próximo passo dessa jornada, né? Para que a gente não fique estagnado nesta evolução, que a gente não fique parado ali indeterminadamente, gastando milênios sem dar nenhum movimento adiante. Então, situações surgem para que a gente continue a caminhar também, né? Não é só assim, eu tenho todo o tempo do mundo, então vou fazer nada. Também não é bem por aí, né? Pode até fazer, mas também tem o seu custo, né? Não aprender nada também tem o seu custo. Vamos lá. Então, o cavaleiro pensou em mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva e, sem sua espada, ele tinha medo. Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela. Leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliet Christopher, embora tivesse de admitir que, antes de Juliet começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. Sam disse: sim, você amava Juliet Christopher, mas não necessitava deles também. Lembrando que Sam é a voz da consciência do eu interior, do eu verdadeiro dele. Penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliet acrescentara à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia.
Ele também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, para lhe darem uma força depois que ele ficou preso na armadura. É interessante a gente ver aqui que as necessidades que o cavaleiro está listando mentalmente não são exatamente assim explícitas sobre alguma carência que a gente possa, né, facilmente nomear, tipo sexo, comida, dinheiro, e sim um tipo de prazer da beleza da Juliet, da inteligência dela, seu juízo aguçado, sua adorável poesia, que foi se tornando uma necessidade para ele, né? Foi se tornando ali digamos, um mecanismo de apego. E também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos. Então, o relacionamento com as amizades aqui havia também se desenvolvido num tipo de necessidade, né? De um hábito do qual ele, né, sofria caso não tivesse. É isso que a gente chama de necessidade. A gente acha que não vai conseguir viver sem aquilo ou sente uma profunda dor ou tristeza caso aquilo seja retirado da sua vida, né? Continuando aqui. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiro estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Juliette fizera belas vestimentas para a família e cozinhara pratos deliciosos para o cavaleiro e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha o castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpos. Frequentemente tinham de se mudar para um mais barato quando ele voltava falido a casa após uma cruzada. Ele deixava a Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que, em geral, estava fora participando de algum torneio. Lembrou-se de como ela parecia exausta enquanto movia seus pertences de um castelo para outro e como ele ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. Não foi então que Juliet passou a ficar debaixo de tonéis de vinho? Perguntou Sam com voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Então, pessoal, o cavaleiro abandonou, entre aspas, essa esposa dele para fazer as coisas por conta própria, enquanto ele ficava ou fora pelo trabalho ou fora pelas competições, pelos torneios, né? E deixava tudo da casa nas mãos da Juliet. Aqui esse livro ele traz bem assim umas alegorias para a gente ver a ideia do pai de família moderno, né? O homem da casa moderno que está deixando um monte de coisa da casa na mão da mulher e ele vai para a batalha, entre aspas, né? Ele vai lá, vai lidar com as cruzadas dele, os negócios dele, ele volta falido de vez em quando, o negócio não dá certo. E aí tem que se mudar, mas a mudança fica na mão da mulher, né? Fica na mão ali da esposa, enquanto ele vai para fora de novo e ele não tem uma consideração nesse sentido de estar ali junto no apoio, de compartilhar essas situações da vida também, que também fazem parte de um relacionamento, passar por essas situações juntos, né? De um apoiar o outro ou de ajudar o outro nesse sentido, e o cavaleiro não estava ajudando, não estava se dedicando e não estava enxergando o que a própria esposa estava sentindo em relação àquilo tudo. Vestiu a armadura para não sentir, para sentir menos ainda. E nisso Juliet passou a se embriagar para lidar com toda essa situação, né? Passou a ficar debaixo de tonéis de vinho, né? Então vamos lá, vamos analisar o que vai acontecer aqui. O cavaleiro assentiu com a cabeça e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Então um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Preferira culpar Juliet pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Nossa, hein, gente? Vamos lá, vamos por partes aqui. É aquela coisa que eu estava falando em episódios anteriores. Ele não querer se ver como alguém que faz parte da equação do problema apresentado pela esposa.
querer não assumir nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de possível culpa, né? Porque às vezes a pessoa traz uma questão pra gente, mas não está querendo colocar culpa, está querendo só chamar atenção, ó, essa situação aqui não está funcional e não está dando certo. E muitas vezes a gente interpreta aquilo como uma acusação, leva para o lado pessoal e tenta se esquivar já, se defender e tirar a sua culpa, tirar o seu da reta, né? E nisso a gente pode estar ali vestindo uma armadura para dizer não tenho nada a ver com isso. E aí a gente vai entrando nisso e entra tão profundamente que acredita piamente que realmente não tem nada a ver com isso e que a culpa é da outra pessoa. E aí de repente a pessoa realmente mostra que tem alguma dificuldade, algum problema. No caso aqui a Juliet começando a beber mais do que é o, digamos assim, aceitável, né? Num nível que não vai ser saudável para ela ou até para a família. E o cavaleiro então sentiu, aí, ó, tá aí, sabia que você tinha algum problema, né? E aí precisava que ela tivesse esse problema para poder então usar de bode expiatório da toda a situação do problema. Então o problema é isso, o problema é ela e esquece toda a equação que estava configurada ali na vida deles que podia estar levando a essa situação da Juliet estar bebendo. Então vamos lá. Preferira culpar Juliet pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliet injustamente, mais lágrimas rolaram de seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai. Quando este ficasse velho, isso não queria dizer que não amava Christopher. Ele amava a beleza dos cabelos dourados de seu filho. Também gostava de ouvir Christopher dizer eu o amo, papai, mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, eles também eram uma resposta a uma necessidade que havia dentro dele. Vamos dissecar este parágrafo. Então, Christopher precisava de um filho que saísse empreendesse batalhas em nome do pai. É aquela coisa do pai ser orgulhoso do filho fazendo coisas maravilhosas, seja algum emprego, seja algum, sei lá, até vestibular, esporte, carrega o nome do pai, carrega a aparência dos pais, e os pais se orgulham muito, e eu preciso ver o meu filho com esse sucesso que, de acordo com o final do parágrafo, era uma resposta a uma necessidade que havia dentro dele. Que necessidade é essa que os pais têm? Às vezes não é muito saudável de ter o seu próprio ego amaciado ou, sei lá, né, massageado pelo fato dos filhos estarem tendo algum sucesso em alguma coisa que a própria pessoa acha que o filho deveria estar tendo sucesso, né? É uma vaidade, é uma coisa assim mais de, né? Por um lado, existe aquela questão dos pais realmente serem felizes pelo fato de o filho estar tendo progresso, estar conseguindo realizar alguma coisa na vida dele, né? Mas, às vezes, isso sai pelo lado disfuncional da coisa, que os pais julgam para onde que o filho deveria estar andando para ter sucesso, e se ele não for por aquele caminho que eu julgo ser o melhor para ele, então eu considero que aquilo é um fracasso dele, um fracasso meu como pai, sendo que às vezes o filho ou a filha estaria muito mais feliz fazendo alguma coisa que ela definiu, porém que é diferente das expectativas que esses pais tinham sobre um ideal de sucesso, um ideal de vida. E aí isso pode entrar nesse meio aqui também, né? Mais uma coisinha aqui. E também gostava de ouvir Christopher dizer eu o amo, papai. Mas, né, aqui é o finalzinho do parágrafo, mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos, também era uma necessidade por parte dele. Era mais uma vez, um massagear do ego de eu ter conseguido
Era mais uma vez uma massagem do ego, tipo, eu conseguir o afeto desta pessoa, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um cavaleiro bondoso, amoroso e gentil, eu estou conseguindo provar isto para mim mesmo e para o mundo e para as pessoas, e eu recebi um feedback que comprova isso, que é o meu filho dizendo que me ama, e isso aí também é uma minha necessidade nesse sentido de ser esse cavaleiro bondoso, gentil, amoroso. E, mais uma vez, a gente vai entrando aqui numas nuances das questões de necessidades que não são tão simples assim, né? A necessidade de ser amado, até onde isso é algo comum e tranquilo em relação a toda a humanidade, as pessoas, né? Até que ponto isso é algo mais de ego, de vaidade, de a gente estar ali fazendo de tudo, mas a gente está fazendo para receber algo em troca, né? Estou sendo bondoso, generoso, amoroso, por que necessariamente? Estou montando um personagem para isso? Estou fazendo para fora para ter um retorno? Estou tentando comprar o amor das pessoas com o meu amor? Aí uma questão interessante, né? A gente está amando por quê? Com que condições, né? Esse amor condicional aí, que se não acontecer do jeito que eu estou esperando que aconteça, no meu script de como as pessoas deveriam responder a esse meu amor, eu entro num sofrimento, vira uma dor, né? Vira um ódio às vezes. O amor que vira ódio, será que é amor? Um amor que se sente tão decepcionado frente a uma expectativa não atendida, será que é amor? Voltando aqui, depois de ter refletido sobre isso tudo, a gente vem aqui para o próximo parágrafo. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliet e de Christopher porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Vamos fazer mais uma pausa aqui, pessoal. Então, não se amava, a gente tem uma armadilha muito grande no meio espiritualista, nas religiões, que é uma distorção da ideia do ego, de que o ego é ruim, ser egoísta é ruim, e você precisa deixar de ser egoísta, e você precisa sair do seu egocentrismo, de girar tudo ao seu redor, do próprio umbigo, e fazer para os outros, e a caridade, e servir, e ajudar, e correr, feito um cavaleiro que não para nem um segundo para salvar todas as donzelas. E isso aqui pode ser, e cria um processo de auto, como é que eu posso dizer? De um autodesprezo mesmo, de uma baixa autoestima, né, tem religião que já te coloca como você já nasceu no pecado, você já nasceu errado, e aí você precisa só sair trabalhando para fora para tentar, né, alcançar uma aceitação sua por alguém em algum lugar, seja no céu, no nosso lar, nas outras dimensões, enfim, paraíso, alguma outra coisa, porque você nunca vai ser bom bastante, você não é bom bastante, você é um pecador, né? Você não pode ficar assim, querendo as coisas para você, amar a si mesmo, isso é um ego, é o egoísmo, né? Então, é uma coisa muito do auto-ódio, da autoculpa, e que a gente vai virando para fora, vira assim uma situação de se colocar sempre não olhando para dentro e não se olhando, tanto não se conhece, como também não se gosta, não se ama. E então, e essa incapacidade de ter essa consciência de amor por si, que é a primeira pessoa, digamos, é a pessoa mais próxima que vai estar sempre com você mesmo, é você mesmo. E se a gente não consegue conceber como que a gente pode ter uma convivência de nós com nós mesmos de forma amorosa, imagine com qualquer outra pessoa, né? Então, essa batalha, às vezes, é mais interior. Quer dizer, eu estou querendo dizer aqui que, às vezes, a gente está em conflito interno com a gente mesmo, né?
e querendo que o outro de fora venha dizer para a gente que nós somos amáveis, porque a gente não está achando que a gente é amável. A gente está duvidando muito disso, que a gente é amável, e fica esperando que alguém venha e confirme para a gente. Não, pô, tu é massa, e quer ir esperando algum elogio, confirmação, um agrado, um reconhecimento de que nós realmente somos merecedores de amor. Mas se a gente está nessa luta para merecer amor, se a gente está lutando para merecer, é porque a gente acha que não merece, né? E aí já está na vibração que atrapalha todo o processo de receber esse amor. Então é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, né? Então a gente entra aqui na necessidade de ser amado, porque no fundo eu não estou suprindo isso para mim mesmo, eu não estou me amando nesse processo. Eu preciso saber que é possível me amar, né? E às vezes isso é expectativa de que alguém fora nos ame. Mas como que a gente vai amar a nós mesmos, né? Então, tem uma pessoinha aí dentro de você. Você pode até tratar aqui que nem o cavaleiro trata o Sam, deu até um nome diferente para ele. Não precisa chegar a esse tanto, né? Mas a gente costuma se colocar para baixo, se punir, principalmente quando tem algum erro, alguma situação mais complicada, que se fosse algum amigo ou amiga da gente contando para a gente a situação complicada que essa pessoa está vivendo, a gente ia dar todo o apoio, carinho, consideração, compreensão, ia pensar em estratégias de solucionar o problema, ia colocar a outra pessoa para cima, ia tentar fazer outra pessoa se sentir melhor. Isso com a outra pessoa, que é amiga da gente, né? Agora, quando é a gente que está passando pela situação, o que, que a gente faz com a gente mesmo? Será que a gente se dá esse apoio, consideração? Será que a gente se ajuda a enxergar outras situações que nós nos saímos bem? Será que a gente se ajuda a lembrar que a gente tem qualidades, apesar daquele problema que aconteceu? Será que a gente se ajuda a lembrar do nosso melhor estado, da nossa melhor versão, né? Do nosso momento assim de auge, de que a gente está indo bem nas situações, ou se a gente vai ficar só martelando e trazendo mais um monte de situação problemática na cabeça, né? Será que a gente está sendo amigo da gente mesmo? Será que a gente está se compreendendo nesse processo? Ou será que a gente está só aí mais uma vez trazendo, digamos, um resquício de culpa religiosa, de pecador, de que já nasceu todo errado, de que ser um problema, de que é um problema e de que não tem jeito, precisa ser consertado e que as pessoas vão ver que eu sou um impostor, síndrome do impostor, né? E está nesse processo aí. Então, como é que a gente faz? Outra coisa interessante também é terapia. Terapia para a gente ir dissecando cada vez mais os traços mais particulares, porque aqui, por exemplo, no podcast a gente vai vendo um geralzão, né? Um apanhado que a gente pode aplicar, claro, a várias situações da vida, mas às vezes as nuances precisam ser trabalhadas a dois, com um especialista, para mostrar mais diretamente aonde que poderia haver um jeito diferente de interpretar ou de enxergar a realidade, algum ponto cego que a gente pode estar tendo, ou mesmo uma distorção, né? De como a gente poderia estar vivendo de uma forma mais funcional, uma forma mais feliz mesmo, né? A gente conseguir lidar com questões e problemas que vão sempre existir de uma forma mais saudável. Voltando aqui mais um pouquinho, pessoal, já tem 25 minutos e eu senti que eu não li aqui nem 2 páginas direito. Vou tentar ir mais um pouquinho aqui à frente com vocês. Vamos lá, vamos ver o que o cavaleiro ficou pensando aqui nessa situação toda, né? É bom para expandir a questão de amar a si mesmo. Vamos expandir isso aqui mais um pouquinho. A necessidade que tinha deles, do filho e da esposa, era um obstáculo ao amor. A necessidade como obstáculo. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então uma terna mão tocou em seu ombro. Olhando para cima, por entre lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, o mago explicou ao cavaleiro.
É somente quando nos amamos que podemos amar os outros. Como começo a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade, e verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que tinha visto antes. Parecia vir de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e, em seguida, encarou as trevas à frente. Eu vou parar aqui um pouquinho, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Mais uma coisa para reflexão. A verdade é o amor é a verdade. E ele está reconhecendo a verdade. Muitas vezes a gente quer esconder a verdade porque acha que ela é ruim, feia, e a gente vai mais uma vez vestindo uma viseira, uma armadura com a viseira, com elmo e com tudo, como o cavaleiro fez, para não ter que lidar, né, com as verdades ali. As verdades que ele não quis enfrentar em relação a Juliet criou uma barreira entre eles, que essa barreira também virou uma barreira ao amor. Então, lidar com verdades, lidar com essas verdades a dois, principalmente, né, é demonstração de amor também, e não simplesmente ficar varrendo problemas para debaixo do tapete. E é isso. É claro que também não pode ficar tendo problema o tempo todo, né? Se for muito um excesso de problemas, há que se repensar esse relacionamento também. Então, assim, várias questões aí. Não é só uma coisa ou outra, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.